abençoa a vida dos irmãos. Seja bem-vindo ao canal do Pastor Mangrinhas. Estamos hoje de volta nesta sexta-feira para podermos terminar a nossa série bíblica, na qual nós estamos a falar sobre o mistério da iniquidade e a grande Babilônia. Queridos irmãos, durante estes dias apresentamos para os irmãos a origem da Babilônia, que foi pelo Nimrod começado. Falamos dos componentes que essa mesma Babilônia tem. Nós vimos que a Babilônia é o sistema, é a composição do sistema político e religioso. Daí que nós falamos das suas subcaracterísticas, que são as organizações, fazem parte desse sistema único, que trabalham para uma única agenda global, agenda mundial, que é preparar o cenário para o anticristo. Segundo a base, segundo a Bíblia, ela nos fala no livro de 2 Tessalonicenses que este homem do pecado, que está ainda por vir, ele trabalha nos bastidores, mas não foi manifestado. Mas os seus agentes já operam, já trabalham, eles já criam clímax, um ambiente propício para quando ele chegar, ele possa se tornar e ser idolatrado. Amém? Então hoje nós vamos falar de quem é esse homem da iniquidade. Quem é, segundo a Bíblia, e o que João fala através da palavra de Deus sobre esse homem da iniquidade, que é a besta que sobe do mar, que é o anticristo. Então venha comigo rapidamente na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, e assim vamos entender os grandes mistérios revelados em Apocalipse. Amém? Então, a palavra de Deus, no livro de Daniel, segundo escreve o nosso irmão apóstolo João, ele começa por descrever o que ele viu. Apocalipse 3 diz assim: E eu, João, pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os 10 chifres tinha 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. O versículo 3 diz assim: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, que significa 3 anos e meio. Vem comigo no livro de Daniel, o capítulo 8, aí vamos poder fazer um paralelismo entre a profecia de João e aquilo que Daniel viu também no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, ele vai descrever a visão que teve enquanto estava preso na Babilônia, cautivo. O povo de Israel estava cautivo e o profeta Daniel era o homem das visões. Amém? Então Daniel, capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. João vai dizer que ele viu a besta que subia do mar. Capítulo 9 de Apocalipse, ele diz que subia do abismo. E o abismo e o mar, eles falam da mesma coisa. Mas Daniel, ele já não se refere da besta, ele fala de grandes animais, feras. Aleluia. E disse: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancados as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuarei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado
domínio. Amém? Graças a Deus, nós estamos a ver o paralelismo ou quase a mesma semelhança da revelação de Daniel e a mesma revelação que João teve. Só que o contexto, o tempo foi completamente diferente. Enquanto Daniel viu na fase da Babilônia, da cautividade, João viu quando ele estava cativo na ilha de Pátamo. Ambos estavam presos, estavam sob um sistema que predominava naquele contexto. Daniel estava sob o domínio da Babilônia, João estava sob o domínio de Roma. Havia um governo que dominava. Isso significa que a visão que eles estavam a ver referia-se ao governo que eles estavam a viver. Daniel fala de 3 animais específicos. Fala do urso, fala do leão e fala do leopardo. Quando Gabriel, em Daniel capítulo 17, versículo 17, e o capítulo 8, Gabriel revela os mistérios ou o significado desses animais. E ele diz que esses animais, eles têm o significado do império que Daniel vivia. O leopardo faria menção da Babilônia. Já o urso estava a referir-se do Medo persa, enquanto que o leão falava da Grécia. E João, em Apocalipse capítulo 3, ele vai descrever o seguinte, no seu versículo 11. Amém? Diz assim: e vi subir da terra outra besta, outra fera, outro animal, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Estamos diante de coisas extraordinárias, milagres extraordinários. O falso profeta, que ele vem da terra ou sobe da terra, tem a missão de influenciar o mundo, as pessoas, para adorarem o anticristo. O anticristo é o homem do pecado, é o homem da blasfêmia. Mas quem vai dar essa autoridade para o anticristo é o falso profeta, que claramente ele vai se parecer como um cordeiro, mas o seu falar é como leão. O que significa que ele vai subir do meio da religião. É alguém que vai ter uma certa evidência espiritual, porque vai ser conhecido como alguém parecido como se fosse um profeta. Mas só que por detrás ele também é conduzido pelo espírito de Satanás, ou o diabo, é que vai lhe dar essa autoridade. Por isso é que João diz que ele falava, ou era como cordeiro, mas falava como um dragão. E o falso profeta vai obrigar as pessoas a olhar para o anticristo como salvador da terra, a quem todos devem obediência. Não é assim que acontece hoje, que os nossos governantes, segundo alguns religiosos, eles obrigam as pessoas a se sujeitar aos governos, porque são os governos, segundo Romanos 13, que nós devemos fazer proeminência ou eminência, porque são autoridades. Então o falso profeta vai fazer a mesma coisa. Ele vai exigir dos crentes, do povo, que como homem de Deus, entre aspas, nós devemos nos submeter a este homem da perdição. E o anticristo não vai ser uma pessoa única, mas ele vai partir de uma aliança que vai haver entre esses 3 governos, ou esses governos que Daniel fala, o pequeno chifre, ou os 10 chifres, que surge um pequeno chifre. Amém? Vem comigo para explicar quais são as características do anticristo e o falso profeta. Eu tenho aqui uma pequena explicação para assim dar um esclarecimento completo da diferença de um e do outro. Então, conforme vemos, tem aqui essa explicação para diferenciar entre o anticristo e o falso profeta,
Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Segundo a Bíblia, segundo o livro de João, capítulo 3, no Apocalipse. O anticristo é a besta que sobe do mar, tem 7 cabeças, 10 chifres, tem o corpo de leão, ou de leopardo, tem os pés do urso e boca de leão. O leopardo, queridos irmãos, fala do Império Babilônico. Pés de urso refere-se ao Império do Medo-Persa. E a boca de leão está falando do reino da Grécia. E esse anticristo vai ter o poder, trono, de exercer a autoridade que o dragão vai lhe dar. Uma cabeça ferida de morte, vai ser ferido e vai morrer, mas o falso profeta vai o ressuscitar. Alguns dizem que ele vai ter uma ressurreição pública. Acreditamos que, como estamos no meio das mídias, é provável que a campanha vai ser acompanhada por todas as televisões mundiais. As mainstream, as grandes mídias internacionais vão acompanhar, porque vai ser um fenômeno, pois o anticristo será o homem que vai dar solução ao caos que está a viver hoje. É um homem que será inteligente, dotado de uma grande capacidade de resolução de problemas e conflitos. Mas só que ele é o homem da perdição, ele virá para enganar e depois vai se levantar contra tudo que é Deus e contra tudo que é culto a Deus. Daí que ele é conhecido como homem da iniquidade, que agora opera nos bastidores, mas quando esse cenário estiver preparado, ele vai atuar e ele vai exercer o poder que o dragão vai lhe dar. E o falso profeta vai exercer o poder da primeira besta e essa mesma primeira besta, através do falso profeta, vai fazer com que todos adoram o anticristo. O tempo de duração do reinado do anticristo é apenas de 3 anos e meio, ou 42 meses, conforme nós já lemos, e ele vai fazer guerra contra os santos, ou seja, vai perseguir todos aqueles que são cristãos, ou aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Já o falso profeta tem uma cabeça, tem apenas 2 chifres, chifres como o cordeiro, mostrando que ele é como um cordeiro, mas não é um cristão, não é um homem de Deus, mas é um falso profeta que vai exercer a influência no meio da religião. O anticristo exerce a influência no meio político e o falso profeta exerce a influência no meio religioso. Por isso é que a Grande Babilônia é o sistema, ou a combinação do sistema entre a política e a religião. Aleluia! Ele exerce a autoridade da primeira besta, o falso profeta, promove a adoração da primeira besta, faz grandes sinais, fogo cair dos céus, vai haver milagre, as pessoas vão acreditar, vai haver enganos, ele vai enganar os habitantes da terra, vai ordenar que façam-se imagem da besta, as pessoas terão que, seguro, fazer a imagem da besta, vão marcar nas suas mãos, vão marcar nas suas testas, dá fôlego de vida à imagem da besta e obriga a todos a receber a marca da besta. Vamos comigo aqui para seguir explicar. A besta que sobe do mar, segundo Apocalipse 13, versículo 1, já explicamos ali, e a besta que sobe da terra, Apocalipse 13, versículo 11, também explicamos. E a besta que sobe do mar virá para guerrear contra os cristãos. E ele terá que matar, segundo Apocalipse 11, as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? 2 testemunhas fala da oliveira, que Zacarias, capítulo 4, fala também sobre isso. E essas 2 oliveiras, a Bíblia, Apocalipse 11, diz que eles têm autoridade, um sobre os céus, fazer com que deixa fogo dos céus, e o outro exerce influência sobre as águas. Alguns dizem que faz referência entre o espírito de Moisés e Elias. Por quê? Porque, segundo a história, nos diz que são os 2 homens que não viram a morte. Primeiro, Moisés morreu, mas ninguém sabe onde é que está a sua sepultura. Ou seja, mas não foi enterrado. Talvez foi levado aos céus e ninguém sabe, porque até hoje não tem túmulo de Moisés. Elias, ele foi levado vivo por uma carroça de fogo. Logicamente, os seus ministérios não terminaram. Daí que o espírito que operava na vida desses 2 homens poderão voltar para poder continuar a fazer a obra do Senhor. Porque eles é quem vão pregar o evangelho da eternidade, o evangelho do reino. Eu penso que não se refere a 2 pessoas físicas, porque a Bíblia é um livro simbólico, irmãos. Ela não fala literalmente, é preciso entender e ter um discernimento. Ela faz menção de coisas simbólicas. Então, o testemunho, ela pode se referir de crentes que guardam a palavra do testemunho de Jesus Cristo. Porque o Apocalipse 12, ele vai dizer que os vencedores que foram arrebatados, eles venceram através do sangue de Jesus e de guardar a palavra do seu testemunho. Mais uma vez aí aparece a palavra testemunho.
O que nos dá a entender que são aqueles crentes que vão se mover nesse poder, sobre a influência do poder desses homens, e que vão guardar a palavra e vão testemunhar nesse contexto, nesses dias, a volta do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O abismo, ou seja, a besta que vem do abismo. O abismo significa níveis mais baixos, o mundo espiritual. É o lugar onde o Satanás ele pegou a chave e abriu o portal dos infernos para que esses espíritos viessem à superfície da terra. As profundezas de Satanás, Apocalipse 2:24, diz que o anjo do abismo, que em hebreu também o anticristo é conhecido como anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego será conhecido como o Apolion. Amém? Glória a Deus. A visão que João teve em Apocalipse 13, ele diz que viu uma das suas cabeças como feridas de morte. Nós vamos querer entender quem realmente é o anticristo, porque hoje é uma confusão grande de que o anticristo, alguns dizem que é o Macron, vem da França, outros dizem que antigamente falavam que era o Bush, depois Obama, depois outros dizem que é o Trump, outros é o Joe Biden, enfim. Anticristo não vai ser uma pessoa específica e não faz menção a nenhum desses homens. Estes homens apenas trabalham movidos pelo espírito do anticristo. O espírito do anticristo apenas opera no bastidor, mas não é o anticristo. Porque o anticristo ela vai nascer no meio dos 10 chifres. Daniel capítulo 7. Podes conferir. Então, João Apocalipse 13:3, ele diz assim: a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os moradores da terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admirarão vendo a besta que era e já não é. Amém? Apocalipse capítulo 17, ela fala quem são esses que eram e já não é. Então quero que vamos de novo à Bíblia, porque eu não coloquei aqui na plataforma, para esquadrinharmos a palavra do Senhor e assim podermos entender o que estava e quem João estava a se referir. Amém? João, em Apocalipse 17, ele explica quem é o anticristo, que não faz menção de um homem. É o que muita gente não entende, mas fala de impérios, de governos, que são governos que ele vai fazer aliança. Primeiramente, vai ser um homem que vai fazer aliança com impérios, com vários governos. Então, Apocalipse 17, quando João estava tendo a visão da mulher, a grande Babilônia, no versículo 5, capítulo 17, diz assim, siga, vem comigo para fazermos a leitura, Apocalipse 17, versículo 5. Diz assim, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada de sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aponta essa palavra, 7 cabeças e 10 chifres, porque ali é a chave para entender quem é o anticristo. A besta que viste, o anjo vai dando a explicação para o João. Ele diz o seguinte, a besta que viste, qual? Em Apocalipse capítulo 13. Está a dizer, a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, do mar, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Amém? A mulher fala do sistema. Não é uma cidade única. Não é uma cidade como alguns alegam que o Vaticano. Não, é o sistema mundial. É espiritual. A Bíblia é espiritual. Temos que entendê-la espiritualmente. Não se trata de um país. Por quê? Porque a mulher, ela aqui é apresentada como a grande Babilônia. Mas, quando João estava tendo a visão, a Babilônia já não existia. Mas o Senhor estava a lhe mostrar como é que essa Babilônia se fortaleceu ao longo dos anos. Daí que ele vai dizer que
Essa besta, as 7 cabeças, ou a besta, aqui tem a sabedoria, diz que as 7 cabeças são 7 montes, que representam governos. Amém? Sobre os quais a mulher está sentada. Governos, são 7 governos onde a mulher se assentou. E estes governos, eles vão voltar. O versículo 10 diz assim: estão também 7 reis. 7 montes, fala de governo, 7 reis, que governam esses montes, ou esses reinos. 7 montes e 7 reis. 5 já caíram. É o que o anjo está a explicar. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo. Amém? 5 já caíram. Outro existe. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O que é que está a se dizer? Está a se referir? Está a falar dos governos que já passaram até no império em que João estava. Quem governava na época de João, quem era o governo era o Império Romano. O primeiro império que dominou o mundo é o Império do Egito. Primeiro veio a Babilônia. Segundo veio Medo-Persa. Terceiro passou a Grécia. Quarto e passou a Grécia e teve a Síria, que é o quinto. Foram 5 impérios. Vou repetir: Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e a Síria. 5 já caíram. Um existe. Entendam o contexto, porque João estava sob domínio de Roma. O anjo estava a dizer que essa besta são 7 montes, são 7 reis. Só que 5 já caíram. Um existe. Quem era? Roma, onde João estava preso na ilha de Pátimo. 5 caíram, um existe, e o outro ainda virá. Qual é o outro? É o império do anticristo. E esse império do anticristo, segundo o livro de Apocalipse 13, o anticristo, ele vai fazer aliança apenas com 3 impérios. E esses 3 impérios que vão constituir o governo do anticristo. Quem são esses 3 impérios, segundo a Bíblia? É a Babilônia, a Grécia e o Medo-Persa. São esses 3 poderes que vão fazer aliança com o anticristo. Daí que o Apocalipse diz que ele tem o corpo como leão, os pés como de urso e a cabeça como de leão. Que esses animais representam esses impérios. Aleluia! Então, nós estamos a ver que o anticristo virá e fará aliança com esses governos. Provavelmente que são os governos mundiais. Mas o Império Babilônico, Grécia ou Assíria, não se refere a um aspecto físico. Mas é o mesmo espírito que operava nesses impérios vai voltar com todo o poder, porque ele diz que são 7 cabeças, mais força. Vai voltar com todo o poder para poder perseguir a igreja e levantar-se contra tudo que é Deus. E dali o Senhor vai poder derrotar o anticristo com o sopro da sua boca. O cordeiro vencerá. A Bíblia diz que o cordeiro e o seu exército vencerá o anticristo e o seu exército. Ali é a batalha final, que é o Armagedon. Apocalipse capítulo 19 fala disso. Vai vencer o cordeiro, o seu exército, vai vencer o exército do anticristo, o anticristo e o seu exército. Porque vai haver uma perseguição. Primeiro vai fazer aliança com estes governos mundiais em pouco tempo, que será 42 meses, que é a metade do tempo que Daniel profetizou, Daniel capítulo 9, as 70 semanas, que já se cumpriram 69 semanas. Para 70 falta apenas uma semana. E nesta uma semana, ele vai fazer aliança de 3 anos e meio. Vai ser a fase da grande tribulação, aonde ele vai se levantar para destruir tudo que é de Cristo. Amém? Senhor, seja louvado e engrandecido. É Deus. Então estamos a explicar que os 5 que caíram referem-se a esses impérios. O primeiro império, o império do Egito, da Babilônia, Medo-Persa, Assíria e a Grécia. 5 já caíram, um existe, que é a Roma, tempo em que João recebeu a visão, o império em que governava, e o 7º, que é o 7º monte, que ainda não veio e que sobe do abismo,
que é o reino do anticristo. Amém? E o reino do anticristo que virá para poder parar tudo que é de Cristo, tudo que é de Deus. As características do anticristo já vimos, segundo a Tessalonicenses, diz que é o homem do pecado. Daniel 7 fala que é o pequeno chifre. Mas João vai mencionar que o anticristo é aquele que não confessa Jesus. 1 de João, nega que Jesus é o Cristo, nega o Pai e o Filho, não confessa que Jesus Cristo veio em carne, como muitas religiões atualmente não creem que Jesus Cristo nasceu de um homem e uma mulher e que é o Messias. Então João vai dizer que esse espírito já está entre nós, não é o anticristo na sua natureza humana, mas é o espírito anticristo que opera nos bastidores, conforme nós explicamos ontem. Quem será o anticristo? O anticristo será o homem do pecado, ele será chamado filho da perdição, ele vem entre os 10 reis do último reino, que vai fazer aliança, a sua autoridade terá semelhança como os antigos babilônico, Medo-Persa e Grécia, porque ele vai fazer aliança com esses 3 impérios, devido à característica de Apocalipse capítulo 13, que fala que ele tem corpo como de leão, pés de urso e boca de... corpo de leopardo, perdão, pés de urso e boca de leão. E o anticristo vai ser diferente de todos os outros reis. Ele se levanta da obscuridade, mostrando que é um chifre pequeno, Daniel 7, falará coisas espantosas, Daniel capítulo 7, vai revisando, aí vai encontrar toda essa explicação. Aleluia. Apocalipse 19 diz que fala da derrota final, da batalha final, que o anticristo vai perder, ele e seu exército. Apocalipse 19, versículo 20 diz assim: vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O lago de fogo, que no original significa Gehenna, ou lago de fogo. Aleluia, vem comigo, da mesma forma. E nós acabamos de explicar como é que vai funcionar o império do anticristo. Como é que ele está estruturado. Observamos que o anticristo, ele é o anjo do abismo, é o que sobe do mar. O anticristo é o homem da perdição. Tem várias características para designar, de fato, quem é o anticristo. E nós vimos que não é uma cidade, mas é um conjunto de aliança de governos mundiais que vão dar autoridade a um homem para poder se tornar o homem da iniquidade. Amém? E o falso profeta que vai vir da religião será aquele que vai abrir o espaço para que os cidadãos da terra possam adorar o anticristo e fazer com que as pessoas tenham que exercer a marca da besta. Por isso é que explicamos que a Grande Babilônia é o sistema político e religioso. Eles combinam, trabalham todos para o dragão, Satanás. Aleluia! Que o Senhor possa trazer-nos uma grande compreensão nestes dias e preparar-nos para que o Senhor ele possa colocar a sua armadura para que quando o inimigo chegue com mensagens de engano nós estejamos preparados. E que o Senhor possa abençoar a sua vida de maneira extraordinária. E nós estamos por hoje terminando a nossa série bíblica. Deus abençoa ricamente a tua vida. O Senhor visita a sua casa e Ele faça resplandecer da sua glória desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, até aqui terminamos a palavra do Senhor. Amém.